Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Papo Real. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas a você que é o nosso telespectador ou a nossa audiência, porque nós tivemos um pequeno hiato no programa devido aos protestos e a obras que estão aqui no meu prédio em Beverly Hills e atravessando a rua. Então, infelizmente, os protestos, como você deve ter acompanhado na mídia, tiveram resultados não muito republicanos, vamos chamar assim, se é que você pode elogiar o termo republicano. Os protestos de pacíficos se tornaram em vandalismo, em terríveis, quebra de muitos negócios aqui, inclusive pequenos empresários estão arruinados por causa desse... Então, não sei se você consegue ouvir, mas helicópteros estão passando periodicamente aqui sobre o nosso prédio. Então, se eu fosse esperar o momento ideal para gravar esse vídeo, eu não sei, seria daqui a uma semana ou enfim. Mas vamos lá. Muita gente tem me perguntado qual seria a minha opinião oficial, qual seria a minha posição ou a posição monárquica acerca desses protestos. Então eu gostaria de dizer oficialmente, gostaria de dizer com toda a minha energia, a minha força, que eu acho inadmissível, sob qualquer ótica, não há qualquer desculpa que justifique o racismo, o preconceito, seja ele de cor, raça, religião, opção sexual. Nós falamos alguns programas atrás sobre casamento gay, sobre esse tipo de coisa. Então, como eu sempre digo, eu acredito que uma das principais razões pelas quais nós temos conflitos no mundo, apesar dos conflitos serem inerentes à personalidade do ser humano, à natureza humana, mas uma das principais razões sociais pelas quais nós temos conflitos é em razão de nós queremos impor a nossa verdade, os nossos valores nas outras pessoas. E eu acho isso inconcebível e inaceitável. Obviamente, nós temos que ter uma certa ordem, uma certa estrutura social para vivermos as diferentes correntes de pensamento, as diferentes raças, as diferentes religiões conviverem junto no mesmo país, no mesmo estado, na mesma comunidade. Então é necessário um grupo de regras comum. Mas eu acredito que religião e opção sexual e opção política também, por que não, são questões de foro íntimo. Então, se eu tento impor a minha verdade ou as minhas verdades no meu vizinho, isso é ridículo. É ridículo, se você for pensar logicamente é ridículo, mas infelizmente é a história de muitos conflitos que nós temos, que vão desde discussões na mesa do jantar até guerras mundiais. Então, essa é a minha opinião. Eu acredito que sim, há racismo, sim, há infelizmente preconceito no Brasil. Ele é muito menor do que aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, infelizmente, é um preconceito que tem dois lados, né? Ele funciona tanto dos brancos para com os afrodescendentes e vice-versa. Inclusive aqui, os afrodescendentes têm até a sua própria emissora de televisão e seus próprios programas, por exemplo. As séries, as sitcoms de comédia que são apenas com personagens afrodescendentes e, enfim, eu acho que isso é um direito dos produtores de fazerem o que eles acham melhor, porque eles acham que não há
oportunidades suficientes no ramo do entretenimento, que é um ramo que eu faço parte, para as minorias. Eu acredito que isso tem que mudar, isso deve mudar. Eu acho que deve haver uma participação maior, não só dos afrodescendentes, como dos asiáticos também. Eu faço parte da diretoria do Asian World Film Festival, que são 54 países da Ásia e contando com a Federação Russa, o Oriente Médio também. É o maior festival, um dos maiores festivais de não língua inglesa, perdão. E sim, é uma das coisas que eu luto, para que haja oportunidade para todas as raças, todas as minorias, todas as religiões, porque todo mundo, afinal de contas, tem talento. Eu sempre gosto de dizer que Deus foi absolutamente democrático em distribuir a ignorância e a estupidez em todas as religiões, em todas as raças, bem como as coisas boas também, a inteligência, a bondade, a caridade, a compaixão. Então, o racismo, o preconceito é inadmissível. E eu acho que é obrigação das pessoas de bem, sejam elas brancas, sejam elas asiáticas, de se juntar ao protesto pacífico com os afrodescendentes, porque eu acho que de uma vez por todas as autoridades devem se conscientizar de que isso é um problema que todos sentem. Os brancos, os afrodescendentes, os asiáticos, enfim, todas as minorias, não só as maiorias, mas as minorias também sentem, e todos devem viver bem e da melhor forma pacífica possível. Dito isso, eu acho que é inadmissível os vandalismos, acho que são inadmissíveis os roubos. Eu acho que a propriedade é uma coisa que deve ser respeitada a qualquer preço. E mesmo sabendo que as condições, nós estamos vivendo esse momento com coronavírus e está todo mundo com os nervos muito mais à flor da pele do que normalmente, mas eu acho que nada justifica você depredar a propriedade pública, a propriedade privada. Isso eu acho que é uma das coisas sacrossantas de um Estado. Eu acho que o Estado existe para garantir a ordem. Talvez seja a função mais elementar do Estado. Então, se o Estado não pode garantir a ordem, não pode garantir a propriedade, esse Estado passa a não ter cabimento até. Então, enfim, essa é a nossa opinião, essa é a minha opinião baseada nos princípios monárquicos, que deve proteger, como eu falei no nosso programa sobre religião, deve proteger todas as minorias igualmente, não deve discriminar nenhuma minoria. Não é porque eu faço parte de uma maioria, seja religiosa ou étnica, eu devo relegar as minorias, de forma nenhuma. Um soberano, ele reina para todos, desde a maioria até a minoria. Então todos devem ser iguais, o que também quer dizer que ninguém deve ter mais privilégios, nem as minorias devem ter mais privilégios. Então veja, isso é uma discussão mais longa. Mas vamos ao tema do programa de hoje, que foi mandado pelo nosso telespectador. O nome dele é Fernando, ele é meu conterrâneo de Curitiba. Eu tenho muito orgulho de ter nascido e sido criado em Curitiba, uma das cidades mais maravilhosas do Brasil. Eu tenho muito, muito orgulho. Um grande abraço para Curitiba, para quem estiver em Curitiba. E infelizmente há 10 anos eu não vou a Curitiba. Eu tenho ido ao Brasil, mas tenho ido ao Rio de Janeiro, a Brasília, e não tenho ido a Curitiba. Tenho muita saudade de Curitiba. Bom, o Fernando, né, como eu disse, é monarquista desde a juventude, lá de Curitiba, não faz parte de grupos. Ele deseja votos ao canal, de sucesso ao canal. Perdão. E ele sugere que nós falemos sobre
a questão do poder moderador. Muito bem, Fernando, seu desejo é uma ordem. Então, eu queria agradecer ao Fernando pela audiência, agradecer ao Fernando pelo e-mail, pelos votos de sucesso e pela sugestão do tema. E também gostaria de agradecer ao coordenador da nossa equipe aí no Brasil, que é o Leonardo Scherer, por ter feito uma pequena pesquisa sobre o poder moderador, porque o poder moderador ele é muito peculiar ao Brasil, porque essa forma de governo monárquico com poder moderador é uma coisa, digamos, que é uma característica da monarquia do Império Brasileiro, né? Então aqui está, ele foi idealizado por Benjamin Constant, que pregava a existência de 5 poderes, e o poder moderador tinha a seguinte prerrogativa: convocar a Assembleia Geral, o Parlamento, extraordinariamente, nos intervalos das sessões, sancionar os decretos e resoluções da Assembleia Geral, para que tenham força de lei, prorrogar ou adiar a Assembleia Geral, dissolver a Câmara dos Deputados, convocando imediatamente outra para substituir a anterior, nomear e demitir livremente os ministros de Estado, perdoar e moderar penas impostas aos réus condenados por sentença e conceder anistia. O poder moderador foi usado no Brasil e em Portugal e costumava ser chamado de prerrogativa real. Veja, apesar disso ter sido constitucionalmente algo inerente às monarquias brasileira e portuguesa, da qual a monarquia brasileira é oriunda, essa prerrogativa real ela consta em praticamente todo o sistema monárquico. O que quer dizer? Quer dizer que legalmente, juridicamente, muitos dizem, por exemplo, que a rainha Elizabeth II, ela reina, mas não governa, que ela é uma figura, ela é, como se diz, o termo, ela é a figurehead, eu não sei bem o termo em português, eu estou esquecendo o português, veja, a idade e a falta de prática do português está me fazendo esquecer o português. Quer dizer que ela é uma figura de enfeite na monarquia, que ela não teria uma função no governo, no governo do Reino Unido. Mas isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque o que o soberano faz, um soberano constitucional que jura a Constituição, ele na verdade ele não está abrindo mão dos seus poderes juridicamente, ele está apenas prometendo exercer os seus poderes de uma determinada maneira. Há estudos muito interessantes acerca disso. Por exemplo, é claro que, em termos práticos, é impossível ou pouco provável que, por exemplo, a Rainha Elizabeth vai dissolver o parlamento. Mas ela tem esse poder, ela pode dissolver o parlamento. Claro que muita gente questiona que isso poderia trazer uma guerra civil, uma revolução, alguma coisa assim, mas legalmente ela tem esse poder. E inclusive, nós tivemos o rei Charles II, se não me falha a memória, que ele dissolveu o parlamento. Ele foi, é claro, lamentavelmente foi guilhotinado, não guilhotinado, ele teve sua cabeça cortada. Na Inglaterra não havia guilhotina, havia o carrasco que cortava a cabeça, mas ele dissolveu o parlamento. Ele tinha esse poder, ele foi lá e dissolveu o parlamento. Então, não é porque a rainha ela mantém uma certa distância do poder executivo que ela não tem juridicamente esses poderes. Ela tem esses poderes, mas ela não os exerce, ela escolhe delegar esses poderes às autoridades eleitas. Então, quando, por exemplo, o primeiro-ministro é eleito, ele vai até o Palácio de Buckingham, ele tem uma audiência formal com a rainha, e a rainha pede a ele que forme um governo em seu nome. Então, isso não quer dizer que esse governo, ela não tem poder. Pelo contrário, se ela está pedindo para que ele forme um governo em seu nome, quer dizer que esse governo é um governo dela, né? Só que, por convenção, ela
ela não toma partido, ela deixa que os políticos eleitos conduzam a política do dia a dia, o que eu acho extremamente inteligente. Mas voltando ao poder moderador, o poder moderador, por exemplo, na Jordânia, quando eu estava residindo lá, houve uma coisa interessante. A Jordânia não é bem uma monarquia constitucional, ela ainda é uma monarquia com tons absolutos. Há um parlamento eleito pelo povo, mas o rei ainda ele exerce essa prerrogativa real de uma forma um pouco mais ativa, vamos chamar assim. Eu me lembro muito bem disso porque um dos deputados, né, um dos congressistas, eu estava jantando com ele e ele me falou que o parlamento havia votado um aumento de salário para todo mundo e estavam já festejando quando o rei falou não. A Jordânia é um país pobre, é um país que não, no Oriente Médio que não tem petróleo, né, um país pobre. E ele disse assim, Sua Majestade, que eu sempre gosto de citar que tem a minha admiração e o meu apreço, o rei Abdullah II, disse não, o povo está passando necessidades, eu não vou aumentar o seu salário. Se o interesse de vocês é ficarem ricos, então que vão à iniciativa privada, porque a política não é lugar para se fazer dinheiro. E ele vetou esse aumento, né, dos salários. Então, se nós fôssemos transferir essa situação para um presidencialismo, por exemplo, como é o caso do Brasil, um presidencialismo de coalizão, você poderia ter sérios problemas, porque o presidente não pode se indispor com o parlamento, então ele tem que ser extremamente benevolente ao parlamento se ele quer ter condições de governar. E eu acredito que nós estamos vendo isso no Brasil. Infelizmente, você tem que fazer concessões. Então, uma das razões pelas quais eu acho a República um fracasso é justamente isso. Você, por exemplo, você não está nem eleito e você já deve se vender, vamos dizer assim. Porque você precisa de dinheiro para fazer a sua campanha, você precisa de apoio político, e se você não tiver esse dinheiro do seu próprio bolso, se você não tiver o apoio político, alguém vai ter que te dar esse dinheiro, e as pessoas não vão dar esse dinheiro pelos seus lindos olhos. Ninguém vai te dar apoio político porque você tem boas ideias, deveria ser, mas infelizmente não é o caso. Então, o que acontece você deve vender favores, como diria o próprio Rui Barbosa, a República é um balcão, o parlamento na República é um balcão de negócios, não há a menor dúvida. Porque, e veja, não é por uma questão de maldade, uma questão de malandragem. Claro, há muita maldade e muita malandragem, não estou dizendo que não há, mas é que a maneira com que o sistema é estabelecido, ele torna impossível você navegar nele, você fazer qualquer coisa sem que você tenha que fazer algum tipo de concessão, sem que você tenha que fazer algum tipo de mercantilismo político, vamos chamar assim. Então esse é o problema da República. O problema é que você não tem uma autoridade moral maior que possa dizer não, isso aqui está errado. Isso não deve ser feito dessa forma. Então você não está dando poderes ao rei, ao soberano, ao imperador, para que ele seja mais poderoso. Mas não, ele é uma pessoa que está olhando a situação e se preocupando com o bem do povo. Porque se ele não se preocupar com o bem do povo, o povo vai retirá-lo. O povo, e nós vemos isso na história muitas vezes, se o rei se torna um tirano, o povo tem todo o direito de substituí-lo, porque ninguém precisa viver com um tirano, mas a cada rei tirano, como eu gosto de dizer, eu posso dar 5 ou 10 exemplos de um presidente tirano, de um ditador tirano. O poder moderador ou a prerrogativa real, ela vem como um freio aos outros poderes. Então, para que não hajam abusos, para que não hajam excessos, você tem o poder moderador. Porque, por exemplo, no caso do Brasil, você tem os 3 poderes e todos os 3 são iguais.
muito bem, há uma vantagem nisso, mas também é uma desvantagem, porque você não tem ninguém julgando. O povo deveria estar julgando, mas que poder tem o povo? É a pergunta que eu faço. Então, o que nós podemos concluir disso é que a prerrogativa real, ela deve ser algo, é uma reserva especial, ou seja, uma coisa que não deva ser usada a todo momento, não pode ser abusada. E para isso, o soberano é treinado, é educado desde cedo, para que ele saiba, para que ele possa exercer aquela função. Você pode ver os políticos, eles não são treinados, justamente, raramente, eu tenho falado isso, raramente os políticos são pessoas bem-sucedidas nas suas áreas profissionais. Geralmente são pessoas que não conseguiram fazer nada certo nas suas áreas profissionais e resolvem ir à política porque é a única forma que eles têm de fazer a vida, de ganhar dinheiro. Então, você tem, na tradição monárquica, você tem, a pessoa é criada desde cedo. Voltando ao rei Abdullah da Jordânia, que é um país que eu tive a oportunidade de viver por 2 anos, o rei Abdullah, ele carregava o seu filho, o príncipe herdeiro, desde criança, para as reuniões, para conhecer políticos. Então ele está sendo criado para ser o novo rei desde cedo. E essa experiência, você veja, a Rainha Elizabeth, quantos primeiros ministros? Mais de 10 ela já passou. Então, mesmo um político de carreira, não tem como comparar a sua experiência com a experiência de um soberano. E não tem como comparar. E especialmente o mindset, a mentalidade que o soberano tem desde cedo de observar o bem comum, de zelar pelo povo, ou seja esse povo quem for, a minoria, a maioria, as minorias. Então, esta é a função do soberano, ser criado desde cedo para que ele possa ser um juiz fiel ao povo e um juiz imparcial. Porque, novamente, ele vai estar lá para sempre, até a sua morte, ou até ser substituído por alguém da sua família. Então, isso que muitos veem como um privilégio, ou somente essa família foi abençoada por Deus para reinar. Não, isso traz um sacrifício, um compromisso e um serviço muito forte. Isso é uma coisa muito séria, um compromisso muito forte. Não é apenas os direitos são muito menores do que os deveres. Então, para muitas pessoas, seria muito melhor que elas pudessem escolher o que vestir, o que falar, com quem elas vão casar, do que poder andar numa carruagem ou viver num palácio. Então, você pode analisar que as pessoas ricas, por exemplo, muitas pessoas ricas, elas são extremamente infelizes. E elas têm tudo para ser felizes na visão das pessoas que não têm dinheiro. Então, o serviço desse soberano, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ele vale muito mais do que os privilégios, os luxos que as pessoas acham, que é claro, para quem vive de salário mínimo, observar como vive um rei, é claro, há um abismo de diferença. Mas até que ponto esse soberano, tendo esses luxos, ele é mais feliz do que uma pessoa que tem muito menos, tem lá o seu trabalho, tem as suas coisas, tem que se preocupar em pagar suas contas, mas tem muito menos responsabilidades nos seus ombros. Então é muito relativo, eu não estou dizendo que é ou que não é, estou dizendo que apenas que é muito relativo essa questão de viver no luxo ou não viver no luxo, enfim. Então o que eu queria reforçar acerca disso é que a prerrogativa real, o poder moderador, eles são muito úteis para que você controle os excessos nos outros poderes. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Eu espero que você continue fazendo comentários, que você continue, assine o canal se ainda não o fez. Recomende, como sempre digo, se gosta, recomende aos amigos, se não gosta, recomende aos inimigos. E continue vocês se cuidando aí com essa nossa quarentena. Eu fiquei muito triste em saber que a minha Curitiba
está em alerta laranja. Então eu gostaria, tome muito cuidado com esse vírus, tome muito cuidado com toda essa situação, porque nós estamos vivendo, infelizmente, tempos muito estranhos e muito tensos. Então, não há apenas um perigo de saúde, mas também há um perigo social, há um perigo, infelizmente, até revolucionário, porque os oportunistas usam tragédias e esse tipo de coisa para criar o quanto pior melhor para promover o seu interesse. Como eu sempre digo, quando se tira um rei, não é para se trazer a democracia e liberdade, mas é porque uma pessoa quer o lugar do rei. É sempre assim. Então, se nós observarmos na história, nós vamos ver que os movimentos chamados revolucionários nem sempre ou quase nunca beneficiam o povo. Então, tome muito cuidado, que Deus o abençoe, a você e a sua família, e até o nosso próximo Papo Real. Um abraço.